Olá, pessoal. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesse domingo. Hoje é dia 13 de junho de 2021. E que o Espírito Santo possa abrir o teu entendimento, o meu entendimento, o nosso entendimento, para que venhamos entender a palavra de Deus. Pois bem, hoje eu quero falar sobre o duplo ânimo. O que seria o duplo ânimo? Se você tem curiosidade para entender o que é o duplo ânimo, venha comigo. Vamos lá, sem mais enrolações, e vamos direto ao ponto. Se você tem uma Bíblia aí, abre agora ou pausa o vídeo, depois você volta tudo novamente, vê direitinho, tá bom? Tiago, capítulo 4, versículo de número 8. Esse vai ser aqui a nossa meditação de hoje, nessa manhã de domingo. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero te pedir para você se inscrever aí no meu canal, no YouTube, tá bom? Acompanhe as lives lá no Facebook, dia de quinta-feira. Qualquer coisa, você pode mandar um convite para mim, que eu vou estar te aceitando para você acompanhar as lives. E também tem uma série de vídeos lá no Facebook, que de repente pode ser aí de grande ajuda para você ou para alguém que você conheça. Então compartilha nas redes sociais, tá, pessoal? Vamos aí divulgar a palavra de Deus o máximo possível, porque é certo que o Senhor está às portas. Mas vamos lá, eu acredito que você já abriu em Tiago aí. Depois eu vou ler outros pontos aqui, mas eu não vou falar. Depois você abre, depois você pausa o vídeo e abre, tá bom? Pra gente ter um entendimento melhor. Duplo ânimo. Há pessoas que pensam que duplo ânimo, por exemplo, são pessoas que daqui a pouco ela tá brava, daqui a pouco ela tá mansa. Ela é uma pessoa de paz, daqui a pouco ela quer brigar. Isso também seria duplo ânimo? Também seria aí, entre aspas, essa palavra do duplo ânimo, ela tem vários sentidos. Mas eu quero ir para o sentido aqui da palavra de Deus, para que você possa entender o que é o duplo ânimo. Imagina Tiago ali na igreja pregando a palavra de Deus, né? Aí ele fala o seguinte, olha, chegai-vos a Deus, se acheguem a Deus. Está falando para o povo, imagina uma igreja cheia onde eles estão falando, chegai-vos a Deus. Está chamando a atenção do povo, está exortando o povo para que o povo se chegue a Deus. A palavra de Deus, ela tem o seu contexto. E é mediante esse contexto, se você de repente tem dificuldade para entender a palavra de Deus, nunca pegue um versículo isolado. Sempre tem um contexto, que é esse contexto que vai te ensinar referente àquele versículo que você está meditando, que é o que eu estou fazendo aqui. O contexto ele pode estar antes ou ele pode estar depois. Você entendeu? Primeiro, chegai-vos a Deus. O que é chegar a Deus? É se voltar para Deus, é se aproximar de Deus. Se você não orava, por exemplo, mais, então você volte a orar. Se você não buscava a Deus, então você volte novamente a buscar a Deus. Por fim, se você tem algumas práticas em relação à vida com Deus, e você não tem mais, então você volte a essas práticas novamente. Isso é se achegar a Deus, sem falar aquele que não está mais. Então, Tiago está chamando a atenção do povo aqui para que devamos nós se achegar até Deus. E ele se achegará a vós. Ou seja, se você se achega a Deus, ele se achega a você. Se você se humilha diante de Deus, então Deus está de prontidão para te ouvir, acima de te ouvir, para te suprir a sua necessidade dentro daquilo que você está vivendo naquele momento, ou nesse momento. A limpai as mãos. Por que Tiago vai estar falando para o povo a limpar as mãos? Porque o povo estava com as mãos sujas, de terra, de lama? Não, o povo não estava com as mãos sujas de terra ou de lama. As pessoas estavam sendo infiéis a Deus. Mas infiel não quer de nada, no dízimo? Não necessariamente, não tem nada a ver. Tá? O dízimo não é a única fonte de infidelidade entre o homem e Deus, negativo. As ofertas não são as únicas infidelidades entre Deus e o homem. Há uma série, por exemplo, se o povo está em pecado, isso é o quê? É uma infidelidade mediante os mandamentos. Independente da transgressão que eu ou que você vemos estar, isso é infidelidade. E você não está andando com Deus, então torna-se a gente de mãos sujas. Mãos sujas quer dizer isso, pessoas que estão em dívida para com Deus ou para com alguém. Um exemplo, entendeu? Para com outra pessoa. Você pode estar com as mãos sujas para com outra pessoa. Então nós temos que limpar as mãos, tirar aquilo que nos atrapalha de ter uma vida com Deus e ser fiel a Deus. Não andar mais no erro, não andar mais no pecado. Por fim, eu acredito que você entendeu já aí onde eu quero chegar. A limpar as mãos, pecadores, ele está aqui falando. E vós de duplo ânimo,
purificai os corações, que é justamente o ponto aqui, e será o título também desse vídeo, né? O que é duplo ânimo, aqui de Tiago, versículo 4, capítulo 4, versículo 8 aqui, ó. Então, quando ele está falando que o povo que tinha duplo ânimo, não era porque o povo estava mal-humorado, daqui a pouco estava sorrindo. Embora que no texto vai estar falando também acerca disso, então tem esse duplo sentido, como eu falei. Ele está falando aqui que eles tinham duplo ânimo por conta disso. Há momento que eles estavam com as mãos sujas e há momento que eles estavam com as mãos limpas, ou seja, de duplas atitudes, em caminhos diferentes, provocando então assim duplo ânimo dentro deles. Se você for olhar a palavra ânimo lá no grego, no latim, é ânimos, ou seja, literalmente quer dizer alma, ou seja, pessoas de dupla alma, de dupla personalidade, ora bem, ora mal, provocando isso na carne, as pessoas vendo que às vezes a pessoa estava triste e às vezes estava feliz, como também aquele que não mostrava que estava triste, mas estando ele falta com Deus, dentro de quatro paredes, só eu sei a minha vida e só você sabe a sua vida. Só eu sei se eu estou com as minhas mãos limpas diante de Deus ou minhas mãos estão sujas mediante as minhas más obras, ou limpas mediante as minhas boas obras. Embora que eu quero deixar um recadinho e dizer que as tuas obras, boas obras, não podem nos salvar. Nós não somos salvos por obras, e sim por graça, para que não nos venhamos nos crescer mediante as nossas boas obras. Mas aí assunto para outro vídeo, se é que eu não tenho algum vídeo falando acerca desse assunto aí de obras, tá? Eu posso até ver, se tiver, eu deixo aqui em cima em algum lugar aí para você depois estar acessando. Vou verificar, tudo bem? Se tiver, eu deixo. Se eu não deixar, é porque com certeza talvez não tenha, aí eu faço aí posteriormente. Depois eu vou estar fazendo um vídeo acerca disso. Então, isso é o duplo ânimo. Ora você está bem, ora você está mal, porque você está em pecado, você está indeciso no que quer fazer. Então o Tiago fala, poxa, vocês têm que ter decisão no que vocês querem. Vocês não podem ser de duplo ânimo, vocês têm que ser uma pessoa só. É seguir a Deus e não seguir a carne. Se você for um pouco mais atrás, ele vai estar falando que a amizade nossa com o mundo é inimizade contra Deus. E qualquer um de nós que venhamos ser amigos do mundo, se tornaremos inimigos de Deus. Mas como assim? Um exemplo, falando já de Tiago 4:5, se eu não me engano, tá? Desculpa, pedis, não, é 4, Tiago 4. Peraí, e cuidais que não vos da escritura, portanto, qualquer que quiser ser amigo do. É isso mesmo, é o Tiago 4:4, né? Então, no caso, quando ele fala amigo do mundo, não é que você não tenha que andar no mundo, você vive no mundo, você tem que andar no mundo, mas você não pode fazer parte das coisas mundanas. Quando ele fala viver no mundo, é você dar a vida para as coisas do mundo, é viver de uma forma aí totalmente liberal ao pecado, à imundícia, à carnalidade, a essas coisas. Então ele está repreendendo aqui embaixo, falando para que a gente viesse chegar a quem? A Deus, que viemos ter um ânimo só, está sempre ali de bom ânimo, está sempre ali firme, com uma fé pautada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso fundamento ali, é Cristo, para que não venhamos estar cabisbaixo, daqui a pouco chorando, daqui a pouco alegre. E o que tem feito isso em nossa vida, geralmente é o pecado. É justamente as mãos limpas ou as mãos sujas. Ele está falando, olha, vocês não podem ter duplo ânimo. Vocês não podem ter dupla vida. Nós não podemos ter dupla personalidade, ele falando para o povo. Ou você é você ou é outro. Se você é outro que não é você, então você está descartado do reino de Deus e é questão de tempo, Deus vai te chamar para servir ele de novo. Ou você vai morrer no erro. Como vai estar falando lá em Jeremias 18, Jeremias falando ali, ó, quer ver? Vamos lá, Jeremias 18, só para você entender melhor aqui, abre aí, Jeremias 18, ou pause, depois você abre a Bíblia. Talvez a minha esteja um pouco escrita um pouco diferente, pessoal, porque eu estou com uma Bíblia aqui hebraica, tá? Mas eu vou ler aqui no português, tá escrito o seguinte, ó, lá em Ezequiel, Jeremias não, perdão, tá? É Ezequiel. Lá em Ezequiel, pausa e abre lá em Ezequiel, tá bom? Ezequiel 18:20 vai falar o seguinte, apenas a alma que pecar há de morrer. O filho não levará sobre si a iniquidade do pai, e nem o pai levará sobre si a iniquidade do filho. A retidão do justo estará com ele, e a maldade do malvado, do perverso, né, estará também com ele.
Só que outra coisa que temos que entender também nesse versículo, quando o Senhor está falando acerca dessa morte, não trata-se só da morte física, mas, acima de tudo, da morte espiritual. Ou seja, a dupla personalidade, a dupla pessoa que tem dentro da gente, que às vezes quer servir o diabo e às vezes quer servir a Deus. Aí fica difícil, provocando em nós esse duplo ânimo, até na nossa face, até na nossa fisionomia, as pessoas vão perceber e vão ver que às vezes você está cabisbaixo. Não é porque está cabisbaixo, porque Deus quer de repente falar contigo e quer te encher da presença dele. Acontece isso às vezes, mas é por conta do duplo ânimo. É por conta de servir a um ou servir a outro. Se envolver mais com as coisas de Deus e menos com as coisas do mundo, ou mais com as coisas do mundo e menos com as coisas de Deus, provocando então uma duplo ânimo na nossa alma, uma dupla personalidade dentro da gente, personalidade no sentido de servir ou não servir a Deus. Aí voltando lá para Ezequiel, ele está falando não é da morte física em si só, mas acima de tudo a morte da alma. A alma que pecar, essa morrerá. Porque ele não está falando tão somente da morte física. Deixa eu te explicar. Porque todos morrem. Quantas pessoas que não são ricas, por exemplo, que eu vou dar aqui, eu vou usar o dinheiro aqui como exemplo, sendo ele a raiz de todos os males, né? Lógico, se colocarmos ele na frente, né? Ele é um bom servo, mas como o Senhor, eu acho que é um dos piores senhores é o dinheiro. Mas aí é assunto para outro vídeo, né? Ou para hoje também. Então, quando Ezequiel vai estar falando, ele está falando acerca não somente fisicamente, mas acima de tudo, sobretudo, a morte espiritual, a morte da alma, porque todos morrem. Há pessoas que têm uma vida em abundância, elas têm jatos particulares, ela tem isso, tem aquilo, tem dezenas e milhares de coisas nessa terra, porém não tem uma vida com Deus. Ela vive seus 90 anos sem ter uma vida com Deus. Só que aí acontece aos 90 anos, 95 ou 100 ou 150 anos, eu não sei, ela chega a morrer, por exemplo. Então, ela morreu. A alma dela também vai perecer agora. Então, a morte que Deus está falando é acerca da alma, porque todos nós morreremos. Imagina se Deus fosse matar todo mundo que peca. Para pensar comigo aí. Você que de repente é crente, é cristão, servo de Deus, é um evangélico, como você quiser achar melhor chamar. Vamos lá, vou pôr a palavra crente porque crê na existência de Deus. Se você é um crente aí e você está na sua cabeça que se você obedecer, você não vai morrer, então você não entendeu essa palavra. Então essa palavra está falando justamente acerca da morte espiritual. Que o pai não tem como pagar pelo filho e nem o filho tem como pagar pelo pai. Se você for lá no 27 do mesmo capítulo de Ezequiel, eu estou com Jeremias na cabeça, olha, de Ezequiel, vai falar o seguinte, no mesmo capítulo, que é o 18 e 27. Além disso, quando o malvado retornar da sua maldade cometida e fizer o que é justo e correto, salvará o quê? A sua alma. Aí provavelmente na tua Bíblia vai estar escrito assim, quer ver? Ó? Além disso, quando o malvado, né, ou aquele que peca, né, se voltar, ou ver que errou, que pecou, e não cometer mais aquele pecado, então ele vai estar salvando a alma dele, começar a fazer o que é correto, o que é justo diante de Deus, ou seja, se achegar até Deus, como vai estar falando lá em Tiago, no 4:8 ali, se voltar para Deus, então Deus se volta para a pessoa, fazendo com que a pessoa não venha mais morrer, no sentido espiritual, porque todos morrem, porque todos nós perecemos. Toda essa nossa labuta que nós temos aqui na Terra, ela não leva a nada, essa é uma grande realidade. Então, se eu ou você nos consideramos inteligentes, nós temos que investir na obra de Deus. E o que é investir na obra de Deus, Edinaldo? Em poucas palavras, porque é um assunto também que demoraria muito. Investir na obra de Deus é você investir em pessoas, é você ganhar almas. É você levar a palavra do Senhor Jesus às pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei levar a palavra de Deus. Patrocina pessoas que levem a palavra de Deus. Você vai estar também, de uma forma não direta, mas indiretamente, fazendo o trabalho de evangelização, o trabalho do ganho de almas, que é justamente a conversão de pessoas ao reino de Deus. Vocês compreenderam agora o que quer dizer essa palavrinha, quando o Tiago vai estar exortando a igreja, falando acerca do duplo ânimo? É isso. O duplo ânimo é a dupla vida.
É a dupla personalidade, é a dupla alma que nós temos. Ora alma triste, ora alma feliz, ora alma pecando, ora alma fazendo o que é certo. Então isso provoca até em nossa face, não posso dizer, uma visão diferente, em que as pessoas podem ver, elas vão ver fisicamente. Você vê que no lado espiritual, ele mostra do lado físico. Aquele brilho que aquela pessoa tinha, sabe, que você olhava para aquela pessoa e falava, puxa, eu quero ter esse brilho que ela tem. Aquilo, você vê que ela não tem mais aquele brilho. É tanto que é fácil de você, às vezes, perceber alguém ali da igreja, né? Então você congrega mesmo ali, um obreiro ou um diácono, alguém que realmente não está bem com Deus assim, porque está vivendo duplo ânimo, o brilho nos olhos, ele acaba. Por quê? Porque o que está dentro vai transmitir para fora e as pessoas acabam vendo, pessoas que são espirituais, tá? Elas acabam percebendo, ou pessoas que estão naquele momento ali vivendo o seu lado espiritual. Nem vou usar o termo pessoas que são espirituais, porque eu vou estar menosprezando e dizendo que nem todo mundo é espiritual. De fato, de verdade, não é. Mas, ainda aquele que é espiritual, tem um momento dele, que ele está ali um pouco ali com a fé, oscilando, como eu falei, acho que no vídeo anterior, foi na live, se eu não me engano, de quinta-feira, aquela fé oscilando, então ele pode estar naquele dia que ele não consegue detectar alguma coisa. Mas se alguém que está bem com Deus ali, está orando, está buscando a Deus, ela vai perceber facilmente na face daquele homem de Deus que serve a Deus, mas está vivendo ali, naquele momento, o duplo ânimo, a dupla personalidade, a dupla alma, né? É a dupla face ali. É uma face, como eu posso dizer, uma face alegre e uma face triste, uma face sorridente e a outra em pranto. Então, isso fica difícil. Deus não quer isso para mim, nem para você, que nós devemos ter esse duplo ânimo, conforme vai falar Tiago 4:8. Tá bom? E só para mim terminar, eu quero deixar um recadinho para você. É importante, nunca pegue versículo solto dentro da palavra de Deus e tome ele para si. Nem sempre vale. Por isso que tem um contexto para que nós venhamos estudar, entender a história. Tá bom? Mas acima de todas essas coisas, que está acima de tudo isso ainda é joelho no chão, oração, contato com Deus, conversa com Deus, porque Deus ele vai com certeza te ouvir e vai abrir os teus olhos. Eu espero que, e a tua mente também. Eu espero que eu tenha ajudado nessas poucas palavras aí em 18 minutos e tenha tirado essa dúvida aí, tá bom? Amanhã estaremos aí com mais um vídeo no canal aqui, falando com Deus, e que Deus abençoe sua vida, tenha aí um dia abençoado, um domingo abençoado e uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus, o Cristo. Deus abençoe.